Vamos aqui. Vocês percebem que... Oh, não queria não. Vou deixar anotado. Vocês percebem que esse segundo parágrafo é um pouquinho maior? Repare só, aqui só tem essa quantidade de linhas, por quê? Ela não ilustrou. Aqui, possivelmente, você consegue reconhecer, o corretor consegue perceber isso. Bateu o olho, gente. Bateu o olho, a gente consegue perceber. Aí aqui também a gente percebe, tem alguma coisa aqui. Aí aqui, possivelmente, o que ela fez? Possivelmente ela fez tudo. Entendeu? Aqui é a introdução. Aqui é a introdução. Não se prenda à quantidade de linhas. É a ideia da proporcionalidade. Quando você olha, está proporcional? Introdução é menor, a conclusão é menor. Está proporcional. Quando você olha, está proporcional. Não se prenda agora à quantidade de linhas, mesmo porque esse texto não é um texto para concurso ou vestibular. É um texto que ela escreveu sobre a inacessibilidade da cidadania no Brasil. Mas é um texto que segue os paradigmas de estruturação. Aí vejam, nós estamos em uma aula de quê? Em uma aula de português, de gramática, interpretação de texto. E estamos colocando aqui os conhecimentos que nós adquirimos ao longo, principalmente do conteúdo de coesão textual. Porque fazer esse link aqui é o quê? Coesão textual. Como é que a gente faz esse link? Repetindo termos, apresentando relação sinonímica, apresentando relação antonímica, ok? Vamos aqui. Não façam isso em um texto para vestibular ou para concurso. Não introduzam os parágrafos de desenvolvimento com conjunções, principalmente com conjunções coordenadas. Porque a conjunção coordenada está em o mesmo período. Como eu vou explicar a conjunção coordenada, eu não vou me pegar a esse detalhe agora, tá? No entanto, porém, são estruturas que sempre estarão no mesmo período, não em um período anterior, posterior, na verdade. Aí você pode retirar. O povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, lhe é superior. Então, a gente tem que perceber que tipo de exemplo é esse. Mas, se somos governados por pessoas corruptas, que outro exemplo nos é propício seguir? Ó. Quais são as palavras que estabelecem coesão textual com o período anterior? A palavra governado está dentro do universo de cidadão, né? Porque o cidadão, ele é governado. Pessoas corruptas. Aí a questão a palavra exemplo. Outro exemplo. Segue um exemplo. Aí a repetição aqui estabelece coesão textual? Ana, você comprou aquele livro, Lutar com Palavras, não é? O amarelinho. Minha filha, Lígia, me emprestou o livro. Excelente. Pensa num livro excelente. Ó, anote aí para você não esquecer de pegar. Porque vale muito a pena. Muito, muito a pena. Eu estou fazendo, o título é Lutar com Palavras, Coesão e Coerência Textuais. Agora eu esqueci como é o nome da autora. Muito interessante, uma leitura super fluida, nossa, muito bacana. E vocês vão perceber muito de nossas aulas. Porque ela tem uma linguagem muito parecida com a que eu aplico em sala de aula, gente. É muito leve a apresentação dela, sem esquecer que é complexo. Porque você precisa entender as artimanhas da organização de um texto, né? Mas, apesar de ser complexo, é tão intuitivo. Basta você fazer a leitura de forma mais consciente. Bom, o que nós temos aqui? O povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, ele é superior. Mas, se somos governados por pessoas corruptas, que outro exemplo nos é propício seguir?
Se um cidadão, ele faz um questionamento. E é um questionamento forte, né? Ok, a gente vai seguir o exemplo que é superior, mas nós somos conduzidos por pessoas corruptas. Nós vamos seguir esse exemplo do corrupto? Não temos escolhas. Significa dizer o quê? Não temos. E nós vamos fazer o quê? Seguir o exemplo do corrupto. João Baldo Ribeiro, ele indica que o problema do brasileiro é a matéria-prima. O problema da política brasileira é a matéria-prima. Qual é a matéria-prima? O brasileiro. Então você tem um brasileiro que é corrupto, que se espelha num corrupto, que reverbera a ideia do corrupto e que gera mais corruptos, e isso vai sendo quase que uma tradição. Não temos escolhas. Temos acesso apenas à corrupção dos administradores do nosso país, que não deixam espaço para a honestidade no governo. Bem forte isso aqui, não é? E isso aqui, gente, pensando naquela estrutura que eu indiquei para vocês, é o quê? É a ilustração. É a ilustração. Se nós dessemos nomes aos bois, ou se ela colocasse aqui, ela tem ilustração. Ó. Apresenta a ideia, desenvolve a ideia e ilustra a ideia. A gente consegue perceber esses momentos muito claramente. Essa ilustração, ela é forte ou ela é mais ou menos? Ilustração forte, quando você dá nomes aos bois, quando você apresenta números. Então, ela é mais ou menos. É fraquinha. Mas entre não colocar e colocar, ela colocou. Então, ela vai ter pontuações mais altas, não vai? Então, se for... antes de fazer a pontuação, vamos analisar o outro. Exatamente. Tanto exemplo... algo forte. Se você citar mensalão, CPI da Petrobras, o Lava Jato, né? Lava Jato, a Operação Acarajé, que é uma ramificação da Lava Jato, e tem uma ramificação que averigua justamente o Banco do Brasil, que eu esqueci como é o nome da operação. Qual? Hashtag? É a Operação Hashtag? Hashtag vamos roubar. Aí tantas operações ele poderia ter colocado aqui. Temos acesso apenas à corrupção dos administradores do nosso país, que não deixam espaço para a honestidade no governo. A exemplo de tantas CPIs dos 7 anões. Aí eu pego o CPI dos 7 anões, que é de 90. A CPI dos 7 anões... é de 90, né? É de 90. A CPI, o mensalão e a Lava Jato. Aí a gente pega 3 em momentos diferenciados, né? Década de 90, início primeira década dos anos 2000. Mensalão foi de Lula. Então, se foi de Lula, foi a primeira década dos anos 2000. E a Lava Jato, que é a segunda década dos anos 2000. Então, nós temos aí, no mínimo, 30 anos de corrupção. Mas poderia ter citado e consolidado um pouquinho mais. Mas ela colocou. E aí, como ela colocou, a sensação que a gente tem é que o texto está mais sólido. Ela não finaliza na ilustração, porque você não pode finalizar na ilustração, você tem que continuar para finalizar amarrando essa ideia. Ao povo só resta segui-los, pois é constantemente desmotivado a ser político e socialmente correto. E aí esse parágrafo é depressivo. Isso aqui, ela acaba apresentando a constatação. Olha que lindo. Apresenta a ideia, desenvolve a ideia, ilustra a ideia e finaliza constatando a ideia. Deu para entender direitinho? Vai tirar foto, Maviane? Vamos fazer a nota? Vamos fazer a nota dela. Se fosse só esse parágrafo, quanto é que ela iria tirar? O primeiro parágrafo ela ficou com 840, né?
Análise do tema. Foi objetiva frente a essa vertente? Foi, né? Então, ela fica com 200. Gramática. Tem uma falhinha ali. Aquele no entanto. Ou no entanto, nesse início. Aí, ela fica com 190. Tem progressão e coerência? Progressão e coerência. Ela fica, portanto, com 200. Veja que como ela tem a parte da ilustração, eu não consigo tirar. Porque ela tem todas as etapas bem conduzidas. Tem progressão, coesão e coerência. Consistência. Consistência de 200, ela vai ficar com quanto? Já que ela não citou, não deu nomes aos bois. Vamos colocar 180? E intervenção. O povo, aqui, ao indicar que o povo é constantemente desmotivado a ser política e socialmente correto, ela está indicando que uma mudança no comportamento, na postura dos políticos, levaria a. Não levaria? Então, existe uma intervenção. Como é um parágrafo de desenvolvimento, não é uma intervenção concreta, porque não é uma intervenção para o texto inteiro. Mas, mesmo assim, tem a intervenção, e é uma intervenção consistente. Porque, de fato, se o povo tivesse um exemplo melhor, o que iria acontecer? Ele iria se comportar de uma forma melhor. O que acontece com aquele vereador que era do povo e sai do povo, né? Que é engraçado quando você acha que o povo é essa massa. Aí é elite, não é povo. É político, não é povo. Ok. Sai do povo. Qual é o primeiro pensamento que ele tem? Agora é minha vez. Todo mundo rouba. E acaba fazendo desvios, infringindo a lei. Desrespeitando. E já são... Porque você não muda, não, tá? Você não sai do povo e vai para a política e diz, tá, eu sou honesto, mas eu estou o tempo inteiro... Eu estou o tempo inteiro aí fazendo carteirinha de estudante, sem ser estudante, ou furando a fila do banco, ou dirijo uma associação para benefício próprio, tem muito. E aí depois usando da própria associação, eu consigo voto suficiente para me eleger, e aí lá Continua, exatamente. Da mesma maneira, diga. Não. Aqui é uma constatação que, quando ele indica que o brasileiro só resta seguir esse político, ele está insinuando que, se os políticos mudarem, o povo muda. Porque tem um outro tipo de exemplo. Só que a intervenção, essa constatação aqui, a intervenção apresentada no parágrafo, ela não é tão explícita. Por quê? Porque é um parágrafo de desenvolvimento para uma vertente. Então, a intervenção do texto, ela vai apresentar aqui. Aqui ela apresenta a intervenção do texto. É a conclusão do parágrafo. E aí, para a pontuação, ela fica com quanto? Ela perde 40 pontos. 960. Excelente. Você fica com 4... Se o elemento que você apresenta para a ilustração estiver no texto de apoio, você organiza bem, aí pega uma apresentação do texto de apoio, coloca lá no seu texto. Você fica com 4. A depender de como você estruturou o texto, tá? Se, por um acaso, você apresenta um elemento que não está no texto de apoio e é sólido, você fica com 5. Essa dinâmica, gente, é muito simples. Tem alguma complexidade aqui? Na percepção de que cada linha tem a sua finalidade? A primeira vez que você faz um texto pensando nisso, você faz, pensando dessa forma, você faz de forma demoradamente. Tá? Você leva um tempo. Porque você não está acostumado ou acostumada a pensar para cada linha.
A redação, a produção da redação, o pessoal acredita que é instantânea, é a operação do Espírito Santo. Você vai cair, vai baixar um Deus em você, um Deus de inspiração, e você vai fazer. Não, não é o Deus de inspiração, é o Deus técnica. Porque existe uma técnica para você seguir. E isso independe de você conhecer muito ou conhecer pouco. A técnica vai ser aplicada em qualquer produção, tá? Bom, aí nós chegamos aqui ao terceiro parágrafo, que é o nosso parágrafo de intervenção. E nós já tínhamos conversado que seria interessante colocar a insinuação da intervenção aqui para ficar bem completinho e estabelecer essa coesão de forma mais adequada. Não obstante, não está adequado. Não está adequado não é só porque eu estou iniciando. É por algo mais problemático do que esse, no entanto, aqui. Não obstante, é uma conjunção concessiva, subordinada, por conseguinte, e estará sempre atrelada a um modo e tempo verbal, que é o subjuntivo. Aqui ela colocou não obstante como se fosse adição. Não obstante isso, as punições aos infratores, porque punição aos infratores é uma referência negativa, não é? Uma ideia que gera para você a percepção de um campo negativo. E aqui em cima é uma ideia também que gera em você a percepção de um campo negativo. Olha quantos equívocos. Aqui tem negativo e aqui tem negativo. Se isso aqui é uma concessiva, significa dizer que aqui deveria ter um positivo se fosse correto. Que não é. Aqui deveria ser um positivo e ali deveria ser um negativo. Porque a concessiva é isso. É uma relação de oposição. Como nós não estamos tratando exatamente de conjunções, eu não vou me aprofundar, tá? Só vou mostrar para vocês essa identificação aqui de sinal. Não, nem assim nem logo, porque o assim e o logo também são coordenadas. Nenhuma coordenada, nenhuma subordinada que esteja se relacionando com a frase anterior, do parágrafo anterior. Como é que... Nenhuma conjunção. A não ser que seja uma conjunção que faça com que a informação que está aqui se ligue a uma informação da sequência, não a uma informação anterior. Por exemplo, quando os pais chegaram, encontraram os filhos brincando. Então, esse quando é uma conjunção, mas que está se relacionando com o que vem na sequência, entendeu? Você não pode colocar uma conjunção para se relacionar com o parágrafo anterior. Seja essa conjunção coordenada ou subordinada. Beleza? Então, ela já perde aqui. E ela perde mais do que esse, no entanto, porque essa falha aqui é mais grave. Essa falha é uma falha grave. Ela perde pontuação porque ela colocou no início da conjunção, estabelecendo a ligação com o parágrafo anterior, e ela colocou de forma inadequada, porque ela colocou como uma adição, sendo uma concessão. Então, ela perde dois momentos importantes que interferem não somente na parte de gramática, mas na parte de progressão e coerência, progressão, coesão e coerência, e na parte de consistência, porque se você apresenta informações que não estão devidamente relacionadas, significa dizer que você está fragilizando a consistência do seu texto. Por causa de uma coisinha boba. Coisinha boba. Então, ó. Aí a gente tira esse isso, porque esse isso está junto com o anterior. Aí ela coloca aqui: as punições aos infratores não são devidamente aplicadas, seja por um papel jogado no chão ou um homicídio. Pior que não são mesmo. Principalmente em uma sociedade classista. Porque vai para a prisão quem não tem o dinheiro para pagar bons advogados. O filho de Eike Batista atropelou e matou o menino. Bem que problemas de trânsito você nem precisa ser rico para não ter uma punição efetiva, né? Porque homicídios não, mortes no trânsito não são punidas devidamente pela nossa legislação, pela nossa fiscalização.
Enfim. A lei é proposta de acordo com o poder aquisitivo do seu transgressor, o que eu acabei de falar. Inversamente, eu diria. Então, quanto mais rico, menos punição. Tá certo ou errado? Aqui, ela poderia ter apresentado uma ilustração mais concreta, não é? Falta a parte de ilustração. Porque aqui é a declaração inicial, aqui é uma justificativa, uma consequência, na verdade, a essa declaração inicial, e falta o momento da ilustração, que seria um momento para ela trazer um dado, uma citação, um fato, uma comparação geográfica. O fato, por exemplo, o de Eike Batista. Enquanto políticos desviam bilhões dos cofres públicos, fulaninho de tal, João ninguém, ele é preso porque roubou 1 litro de leite para dar ao filho. Olha a ideia da inversão. E aguarda o julgamento preso. Durante anos. Às vezes ele leva mais tempo dentro da penitenciária, aguardando o julgamento, do que a sua pena. Então, aqui ela poderia ter colocado algo desse tipo para ilustrar melhor, mas ela não colocou. Ela não colocou nenhuma ilustração, inclusive. Isso faz o quê? Fragiliza bastante, não fragiliza? Anota. Visto isso, mas ela trabalha bem os conectivos, né? Visto isso, ela já indica que vai finalizar o parágrafo. O brasileiro não encontra meios que o impeçam de continuar a desrespeitar as regras do país, embora o faça. Embora faça o quê? Não tem lógica, não. Não tem lógica aí, não. Porque, embora o faça, ele quer, ele está sendo impedido de cumprir as regras. Embora o faça. Faz o quê? Cumpre as regras. Ele está sendo impedido, de cumprir regras. Embora o faça. Ele está fazendo o quê? Cumprindo regras. Então, aqui não está adequado, você tem um outro probleminha de coerência textual. Mas é uma frase de impacto, né? Então, vamos fazer a pontuação. Primeiro parágrafo, ela ficou com 840. Segundo parágrafo, ela ficou com 960, não foi? Foi. Terceiro parágrafo. No que diz respeito à análise dessa vertente, ela apresentou bem, não apresentou? Objetividade em relação à vertente, apresentou bem, porque ela já introduz indicando que a punição é uma forma de modificar a realidade. 200 pontos. Gramática. Ela vai perder só 20? Não. Ela vai perder bastante, porque ela tem o embora e o faça, e ela tem o não obstante. São elementos gramaticais que interferiram na coerência textual. Então, ela vai perder, iniciando e finalizando o parágrafo. Ela vai ter aqui, vamos colocar, menos 60 dá quanto? 120, né? Não, 140, né? Menos 60 dá 140. Gramática, 140. Progressão e consistência, progressão, coesão e coerência textuais. Se ela não articulou bem este elemento para estabelecer conexão entre os parágrafos, ela está perdendo o quê? Coesão. Se ela usou inadequadamente esses elementos, ela está perdendo coerência. Se ela está interferindo nessa problemática, ela está perdendo progressão. Então, significa dizer que, neste momento, ela tem 120. Aí você encontra a parte da consistência. Ela está apresentando uma ilustração? Fica no campo do superficial, não fica? Mas a forma como ela apresentou foi mais ou menos interessante. Então, vamos colocar aqui 140.
60. No final, ela tem uma constatação, que é a intervenção. Mas como a intervenção não tem ilustração, ela fica também com a nota baixa. Ela fica com nota baixa entre aspas, né? 160. Tem muito quebrado aí, eu não vou conseguir fazer a conta, não. 200, 340, 360, 460, 560, 620. É 600 ou 700? Vamos ver. 4, 5, 6, 12, 24, vai 2. 4, 5, 6, 7, 8. 800 e... 720 não. 4 dá 6, 6, 6, 12, com mais 6, 18. Não é isso? Dá 6, com mais 6, 12, com mais 6, 18. Vai 1. 780. Porque eu fui 2. Mas na verdade vai 1. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 780. Ok? Ok. Então a gente vai fazer o seguinte, para identificarmos a média dela. Eu diria que ela fica com uns 800, 820. Eu daria essa nota para ela. O que é bastante compatível com o que nós identificamos em relação ao primeiro parágrafo. Nós temos o primeiro com 840, o segundo com 900 e... Não, foi mais. Foi 970, não foi não? 920, eu vou colocar 920. E o último com 780. Por favor, faz aí a conta dividindo por 3. 840, 920 e 780. Quem está com sono? Marduz está quase dormindo também. Eu vou dormir 2 horas da manhã. Ave Maria. 846, que é bem compatível ao que a gente percebeu. Ela fica com isso porque ela não ilustra. Olha a importância da ilustração. Porque é muito sistematizado, gente. Quando nós vamos analisar as pontuações, nós realmente separamos. A cidadania... O que é a conclusão mesmo? Na conclusão, eu tenho que retomar o tema, insinuar o resumo do que nós abordamos e explicitar a intervenção. A cidadania no Brasil é, pois, inacessível. Ela faz o quê? Retoma. Já que não encontramos como frear demasiada corrupção do governo, o que ela faz? Retoma aqui. A proteção aos infratores e a visão debilitada de grupos de individualismo do brasileiro. Eu só colocaria a visão aqui no início, para mostrar o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, desenvolvimento. Segundo parágrafo, desenvolvimento. Terceiro parágrafo. E aí, ela fala sobre a primeira vertente aqui. A segunda vertente aqui. E a terceira vertente aqui. Então, para ficar coeso o suficiente, nós deveríamos mudar essa ordem. O último ficar na primeira colocação. Agindo assim, nunca será um verdadeiro cidadão. A explicitação é qual da intervenção? Nós precisamos aprender a agir de uma forma diferente. Seria negar o que está aqui. Nunca será um verdadeiro cidadão. Para ser um verdadeiro cidadão, portanto, é necessário o quê? Agirmos de forma diferente. Então, ela deixa explícita essa relação, ok? Coeso, coerente, poderia ficar mais coeso com a modificação, mas a conclusão está bem interessante. A gente pode colocar um ponto aqui e apresentar dessa maneira, para não ficar somente em um período, ok? Deu para entender direitinho? Maviane, fotografe a última etapa dessa análise. Agindo assim, nunca será um verdadeiro cidadão.
Coloquei um ponto antes do agindo assim. Muito útil, né? Só para... Não foi de propósito não, tá, gente? Foi sem querer. Foi uma coincidência eu trazer esse texto justamente hoje. Mas mais cedo eu estava conversando com o Cris sobre ter ou não uma turma de redação na segunda-feira. Eu preciso ter a confirmação de pelo menos 2 ou 3 pessoas para ter ânimo. Normalmente, quando é aluno da casa, eu cobro 150. O valor é de 290 por cada ciclo. Mas aluno da casa, como normalmente eles não fazem um ciclo apenas, eles ficam repetindo o ciclo. Aí eu coloco R$150. Aí eu preciso só ter aquele compromisso de eu tenho 3 pessoas na sala de aula para começar a divulgar. Mas as aulas de redação são basicamente assim, nesse estilo. Na verdade, a minha proposta é o quê? A minha meta é terminar esse curso aqui e continuar outro com vocês. Sim. Eu quero ficar com esse compromisso com o português semanal. Mas assim, eu não sei se eu faria agora redação. Eu acho muito interessante, porque redação é a longo prazo. Eu queria terminar esse primeiro para começar. Entendi. Para começar outra, para não ficar sobrecarregar a minha semana. Mas seria na segunda-feira, 8h30. Seria no mesmo dia. Pensem nisso, porque eu vou ver a possibilidade de começar a turma já. É 1h40. É de 8h30 até... 1h30, às 8h30 até 10. 10 horas, 1h30? Aí, o que acontece? Eu quero ver se eu começo alguma coisinha na segunda-feira do dia 14. Do dia 15. Que dia 13 é sábado, né? 13 é sábado, 14, 15. Do dia 15. Não seria essa próxima semana, seria na próxima. Ai, vai ficar... Não é legal não, porque você precisa produzir. No cenário de redação, você precisa fazer uma produção de texto. Justamente para eu apresentar a análise disso aqui no seu texto. Eu estou com uma aluna Dicla à tarde, que ela chegou com muita dificuldade. E, assim, é a pessoa que eu mais identifico um retorno da metodologia. Dicla, ela só assistiu 7 aulas. E ela está... ótima, sabe, em redação. Ela está ótima, ela já está dizendo assim, não, a gente pode fazer isso, isso. E ela não falava. Aí, para fechar a aula hoje, vou falar sobre São 5 encontros. Cada ciclo só são 5 encontros. Aí, se a pessoa quiser continuar, a pessoa vê um outro ciclo. Eu falei com o Pedro, que eu comecei a aula falando sobre Pedro, meu aluno particular. Eu dei uma aula para Pedro na semana passada e encontrei Pedro ontem. E ele trouxe para mim uma redação. Aí nós fizemos a avaliação da redação. Gente, Pedro ficou encantado. Ele falou assim, eu não via esse resultado. E aí pegamos as redações anteriores, fizemos uma leitura de uma redação que ele tinha feito antes de começar a aula comigo. Nós analisamos a redação que ele fez após a primeira aula e analisamos a redação que ele fez antes dessa primeira aula. E aí ele falou assim, Rose, é outra coisa. Eu estou vendo os erros que eu cometi neste texto aqui. E eu vejo a evolução no texto seguinte. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte. 5 encontros, eles são importantes por quê? Porque no primeiro encontro, você se depara com a técnica. Que é essa percepção aqui que eu apresentei para vocês. No segundo encontro, você tenta fazer algo relacionado à técnica. No terceiro encontro, você compreende a técnica. O 4º e o 5º encontros, eles são para treinar a técnica. Então, após esse 5º encontro, você só faz treinamento. Se você quiser continuar a fazer treinamento, você continua no curso. Se você não quiser continuar a fazer treinamento, você sai do curso. Mas 5 encontros Muito obrigada, pessoas. Agradeço muito estar com vocês, brincar com vocês. Eu gostei da aula, eu gostei do texto. O texto foi joia. Beijos, tchau.